Imagine uma noite nas montanhas dos Urais do Norte. Um vento forte rasga na escuridão, a neve bate no rosto como milhares de agulhas afiadas. Foi exatamente nesse ambiente frio e implacável que um grupo de jovens excursionistas liderados por Igor Dyatlov montou acampamento na encosta da montanha Kolat-Syakhl. Parecia que eram excursionistas experientes, acostumados a condições severas, mas foi justamente naquela noite que aconteceu algo que até hoje nenhum pesquisador conseguiu explicar. O que exatamente aconteceu com eles? Um mistério que a cada década só se torna mais assustador. As últimas horas antes da tragédia foram envoltas em um terror inexplicável. Pelos vestígios, as pessoas correram para fora da barraca em pânico, muitos sem sapatos, alguns até mesmo sem roupas de cima. Nas condições de frio extremo, isso significava morte certa. Mas por que eles tomaram uma atitude tão absurda e suicida? Aquela noite marcou o início de uma das histórias mais assustadoras e misteriosas do século XX. E quanto mais estudamos os detalhes, mais convencidos ficamos. Aconteceu algo mais naquelas montanhas do que apenas um acidente. A noite de terror deixou marcas que não desaparecem há mais de 60 anos. Mas o mais estranho começa quando passamos a analisar os próprios vestígios. Quando os socorristas chegaram ao local da tragédia, viram uma cena de gelar o sangue. Pegadas se estendiam a partir da barraca, mas quase todas estavam descalças ou apenas de meias finas. O vento e a neve as preservaram de forma quase cruel, como uma prova silenciosa de uma fuga em pânico. Parecia que as pessoas haviam deixado o abrigo às pressas, sem pensar em se salvar. Algumas pegadas terminavam de repente como se a pessoa tivesse se dissolvido no ar. Outras pegadas levavam até a floresta, onde os primeiros corpos foram encontrados. Mas o mais impressionante é como essas pegadas contradizem o bom senso. Turistas acostumados a sobreviver em condições de frio extremo jamais teriam deixado voluntariamente a barraca quente sem roupas. Existem várias hipóteses, desde a exposição a substâncias químicas até pânico causado por um ruído desconhecido. Mas nenhuma versão explica o fato de que as pegadas pareciam contar uma história de fuga desesperada, de algo invisível e monstruoso. E quanto mais os socorristas seguiam essas pegadas, mais aterrorizante se tornava a cena. Pois o que eles encontraram na floresta fez até mesmo as pessoas mais experientes ficarem paralisadas. Quando encontraram a barraca, o estado dela deixou todos perplexos. O tecido havia sido cortado por dentro, como se os turistas, em pânico, tentaram sair em pânico sem usar a entrada. Essa descoberta ainda é um dos fatos mais assustadores da tragédia. O que poderia ter levado excursionistas experientes a agir assim? Dentro da barraca, tudo parecia quase normal. Os pertences estavam cuidadosamente arrumados, a comida pronta para o jantar. Isso significa que a tragédia os pegou de surpresa. Mas o principal é que ninguém tentou levar roupas quentes ou calçados consigo. Como se o medo fosse tão forte que eles só pensavam em fugir. Alguns pesquisadores afirmam que a barraca foi danificada depois e que os turistas saíram por conta própria. Mas inúmeras perícias comprovam, os cortes foram feitos exatamente de dentro para fora. Isso significa que o grupo deixou conscientemente o abrigo protetor em condições de frio mortal. O que eles viram do lado de fora da barraca? O que poderia tê-los assustado tanto a ponto de perderem a razão? As respostas estavam escondidas na floresta, onde algum tempo depois encontraram os primeiros corpos. Os primeiros mortos foram encontrados na orla da floresta, perto da fogueira. Eles estavam descalços, de roupa de baixo, e claramente tentaram se aquecer junto ao fogo. 2 deles estavam deitados lado a lado, como se não tivessem conseguido sobreviver ao frio. Mas quanto mais os socorristas avançavam, mais descobertas assustadoras os aguardavam. Alguns corpos apresentavam fraturas que só podiam ser comparadas às consequências de um grave acidente de carro. Uma das garotas estava sem língua, outras tinham danos nos crânios e nas caixas torácicas. E o que é ainda mais estranho, quase não havia ferimentos externos em seus corpos. Parecia que uma força desconhecida os havia esmagado por dentro. Esses ferimentos não poderiam ser resultado de uma simples avalanche ou de uma queda. Cientistas e pesquisadores quebraram a cabeça por décadas tentando explicar esses fatos. Mas todas as versões colidiram contra a parede fria da realidade. Foi então que a investigação teve motivos para esconder muitos documentos sob um título confidencial. Segredo. Mas o que eles estavam escondendo? Durante muitos anos, os materiais do caso foram classificados. Somente décadas depois é que se soube que os arquivos continham dados que poderiam mudar a compreensão do que aconteceu. Relatórios secretos mencionavam depoimentos estranhos de testemunhas oculares. Naquela noite, bolas de fogo foram vistas sobre o desfiladeiro e na área da tragédia foi registrada radiação elevada. Algumas páginas do caso desapareceram sem deixar vestígios, como se alguém estivesse deliberadamente apagando informações. A pergunta é: por que esconder um simples acidente? A resposta parecia óbvia. A tragédia estava relacionada a algo que não podia ser tornado público.
Foi justamente graças à desclassificação de parte dos documentos que começaram a surgir versões sobre testes militares e armas secretas, e até mesmo de que os turistas testemunharam algo que não deveriam ter visto. Mas tudo isso é apenas a ponta do iceberg. As verdadeiras descobertas começaram quando os pesquisadores voltaram a prestar atenção à pista militar. Logo após a descoberta dos corpos, começaram a circular rumores nos arquivos dos Urais. As autoridades locais sabiam muito bem o que havia acontecido, mas não podiam falar abertamente sobre isso. No local da tragédia, foram encontrados não apenas vestígios dos próprios turistas, mas também estranhos fragmentos metálicos cuja origem nunca foi oficialmente confirmada. Segundo relatos de testemunhas, a região do Passo Dyatlov, na época, estava localizada em uma zona de testes militares. Ali poderiam estar sendo testados novos tipos de armamentos, desde bombas de iluminação lançadas por paraquedas até sistemas de foguetes. Alguns pesquisadores acreditam que os turistas foram testemunhas acidentais desses testes e que isso pode ter desencadeado uma trágica sequência de eventos. Os defensores da versão militar apontam para o nível elevado de radiação nas roupas de alguns dos falecidos, assim como para a estranha postura das autoridades em relação à investigação. Documentos desapareciam, testemunhas eram forçadas a ficar em silêncio e os investigadores recebiam ordens superiores para encerrar o caso o mais rápido possível. Mas nem mesmo os segredos militares explicam tudo. Afinal, sobre essas montanhas pairava uma mística ancestral, temida muito antes do surgimento de armas e segredos. As montanhas dos Urais do Norte são envoltas em lendas. Os mansi locais chamavam Kolatsiaklo de Montanha dos Mortos. Esse lugar era considerado proibido, e até mesmo os caçadores mais corajosos evitavam ir até lá. Superstição? Talvez. Mas a coincidência de que foi exatamente ali que o grupo Dyatlov morreu parece sombria demais. Os mansi contavam histórias sobre espíritos que habitam os picos, sobre luzes misteriosas flutuando à noite e sobre pessoas que desapareciam sem deixar vestígios. E quando os turistas decidiram ir justamente para lá, os anciãos os alertaram sobre a desgraça iminente. Essas lendas criam uma atmosfera especial em torno da tragédia, pois às vezes a linha entre mito e realidade se torna tênue. E se os antigos medos dos mansi fossem baseados em algo que realmente se esconde naquelas montanhas? E quando começaram a examinar os corpos dos turistas, as histórias místicas ganharam novo combustível. Em suas roupas, encontraram um brilho estranho e vestígios de radiação. Quando os especialistas examinaram as roupas das vítimas, ficaram realmente chocados. Em vários itens, o nível de radiação estava significativamente acima do normal. Isso não poderia ser uma coincidência. Mas de onde veio a radiação nas montanhas? Algumas teorias afirmam que os turistas se depararam com as consequências de testes nucleares. Outros sugerem que eles encontraram materiais ou equipamentos secretos, mas há explicações ainda mais místicas, dizendo que o brilho e a radiação estavam ligados a fenômenos celestes misteriosos, que testemunhas afirmaram ter visto naquela noite. Foi exatamente essa descoberta que gerou dezenas de teorias, desde contato com tecnologias desconhecidas até uma explosão catastrófica. Mas nenhuma versão conseguiu explicar todos os detalhes de forma definitiva. Enquanto isso, cada vez mais testemunhas afirmavam: naquela noite, o céu acima da passagem brilhava estranhamente. Moradores locais disseram que viram, sobre os Urais do Norte, bolas de fogo. Esses fenômenos assemelhavam-se a enormes objetos luminosos pairando no céu. Alguns os chamavam de mísseis militares, outros de sinais de forças sobrenaturais. Mas o fato continua sendo um fato. A coincidência com o momento da tragédia era assustadora. Os relatos das testemunhas foram preservados nos arquivos. As pessoas falavam de um brilho que se movia pelo céu e iluminava as montanhas como se fosse dia. Alguns afirmavam que esses objetos emitiam um zumbido estranho. Nos relatórios oficiais, eles eram chamados de anomalias luminosas, mas a origem deles nunca foi explicada. Foram justamente essas sombras no céu que se tornaram um dos principais mistérios do caso Dyatlov. O que era aquilo? Testes, armas, fenômenos atmosféricos ou algo que vai além da nossa compreensão? Para entender, é preciso voltar à montanha, que já tinha má fama antes mesmo da tragédia. Entre os mansi, essa montanha tem o sombrio nome de Montanha dos Mortos. Ela era considerada amaldiçoada e o local ao redor perigoso para a vida. Disse que, nas encostas de Kolatsiakul, 9 caçadores morreram antigamente. E foi justamente por isso que a região recebeu esse nome. Os turistas que foram até lá talvez não soubessem de todos os detalhes, mas certamente ouviram os avisos. No entanto, sendo jovens e corajosos, eles não deram importância a esses avisos. E foi justamente ali, naquela encosta fria e deserta, que eles montaram seu último acampamento. Hoje, muitos pesquisadores têm certeza de que a montanha desempenhou um papel especial na tragédia, não apenas como o local do ocorrido, mas também como um símbolo envolto em misticismo e medo.
Kolochakli parece ter absorvido todos os segredos que cercam a morte do grupo Dyatlov. Mas mesmo com toda essa aura mítica, os cientistas não desistiram. Eles buscaram uma explicação racional e recorreram à versão mais óbvia, a avalanche. Mas descobriu-se que não era tão simples assim. A versão oficial da tragédia permaneceu inalterada por muitos anos. Avalanche. Supostamente, uma camada de neve desceu sobre a barraca, esmagou as pessoas e, em pânico, elas correram para a noite. Mas essa versão levantava perguntas demais. A encosta onde a barraca estava montada era inclinada demais para uma avalanche. Os socorristas não encontraram neve suficiente que pudesse ter coberto os turistas, e a barraca permaneceu parcialmente de pé, sem sinais de um forte impacto vindo de cima. Além disso, os ferimentos de algumas das vítimas não podiam ser explicados apenas por uma simples avalanche. Fraturas nas caixas torácicas e crânios pareciam ter sido causadas por um impacto enorme, comparável à força de um acidente de carro. No entanto, quase não havia cortes ou hematomas na pele. Muita coisa simplesmente não fazia sentido. A avalanche podia explicar parte dos detalhes, mas não todo o quadro, e por isso os pesquisadores voltavam a esse caso repetidas vezes. Décadas depois, foram justamente os cientistas que tentaram finalmente testar essa hipótese. Mas em vez de desvendar o mistério, eles o tornaram ainda mais confuso. Os pesquisadores modernos não conseguiam aceitar que o Passo Dyatlov fosse cercado apenas de mitos e suposições. Na década de 2000, começaram a surgir novas perícias que, com a ajuda de modelos computacionais, tentavam reproduzir os acontecimentos daquela noite. Os cientistas consideraram um cenário improvável, mas possível. Uma pequena camada de neve poderia ter desabado sobre a barraca exatamente no momento em que os excursionistas dormiam. Isso explicaria a fuga em pânico e as paredes da barraca cortadas de dentro para fora. Mas mesmo assim, ainda restavam contradições. Por que a neve não cobriu completamente a barraca? Por que alguns dos corpos apresentavam ferimentos tão horríveis? Respostas para essas perguntas foram buscadas em todo o mundo. E de repente, pesquisadores suíços decidiram desvendar o mistério, encontrando uma pista onde ninguém esperava, em um desenho animado de Hollywood. Mas como a animação ajudou a explicar um dos mistérios mais assustadores do século passado? Na Suíça, um grupo de cientistas que estudava avalanches se inspirou na animação do filme Frozen. A questão é que, para esse filme, foi criado um modelo computacional único do movimento da neve, o mais próximo possível da realidade. Os cientistas decidiram usar esse algoritmo para análise do Passo Dyatlov. Os resultados foram inesperados. O computador mostrou que, mesmo uma pequena camada de neve, sob certas condições, poderia desenvolver uma força enorme, capaz de causar exatamente os ferimentos que foram encontrados nos turistas. Ao mesmo tempo, a própria barraca não deveria ter sido completamente destruída. Foi exatamente isso que os socorristas viram. Concluiu-se que a avalanche ainda poderia ter sido a causa da tragédia. Mas não era uma avalanche comum, e sim uma rara combinação de fatores que acabou sendo fatal para o grupo Dyatlov. No entanto, nem mesmo essa resposta científica esclareceu completamente todas as dúvidas. Afinal, restavam outros detalhes: radiação, bolas de fogo e documentos estranhos que a avalanche não conseguia explicar. Quando os resultados das pesquisas suíças se tornaram conhecidos, muitos se apressaram em declarar o caso encerrado. Mas aqueles que estudaram a tragédia por décadas sabiam que muitos detalhes ainda permaneciam sem explicação. Sim, a avalanche poderia ter sido o fator-chave. Ela explica o pânico, a fuga, os ferimentos e a morte pelo frio. Mas como explicar a radiação nas roupas? Como explicar os relatos de objetos luminosos no céu? Como explicar as páginas desaparecidas dos arquivos? Alguns pesquisadores acreditam que a verdade é composta por várias partes. Talvez a avalanche tenha realmente sido a causa imediata da tragédia. Mas ao redor dela se entrelaçaram segredos militares, anomalias naturais e até coincidências místicas. Essa história parece se recusar a ser inequívoca. E quanto mais nos aproximamos da solução, mais forte é a sensação de que a própria montanha guarda seus segredos. Hoje, a ciência oficial afirma com confiança: a avalanche é a resposta. Mas o público não está pronto para aceitar uma versão tão simples. As pessoas acham que ela é simples demais para um mistério tão terrível. E, de fato, se tudo se resumisse apenas ao movimento da neve, será que as autoridades teriam mantido os materiais sob sigilo por décadas? Secreto? O mistério do Passo Dyatlov continua vivo justamente porque não cabe em fórmulas secas. Nela há uma atmosfera assustadora, detalhes inexplicáveis e coincidências estranhas. Ela não dá paz a pesquisadores, escritores, cineastas e simplesmente aos amantes do misticismo. E talvez aí esteja a principal resposta. O passo se tornou um símbolo de que o ser humano nem sempre pode subjugar a natureza.
E quando nos deparamos com forças maiores do que nós, as consequências podem ser mais assustadoras do que somos capazes de imaginar. E ainda assim, se ouvirmos as vozes do passado, podemos perceber pistas deixadas pelo próprio grupo. Seus diários guardavam não apenas memórias, mas também registros estranhos. Quando os diários dos turistas chegaram às mãos dos investigadores, eles se tornaram o único testemunho vivo dos últimos dias do grupo. As anotações estavam cheias de observações típicas de uma viagem, brincadeiras, detalhes do cotidiano, planos de rota, mas quanto mais próxima a data da tragédia, mais estranhas se tornavam as linhas. Em um dos diários foram mencionadas luzes misteriosas vistas no céu noturno. Outras anotações davam a sensação de que os jovens sentiam uma tragédia se aproximando. Alguns pesquisadores afirmam que nessas linhas há pistas ocultas deixadas pelos próprios excursionistas. Especialmente assustadora é a última anotação. Hoje começou um vento forte. Vamos passar a noite na encosta. À primeira vista, palavras comuns, mas nelas parece soar uma premonição de catástrofe. Essas anotações se tornaram a última voz daqueles que nunca voltaram. E então, ao ler suas palavras, involuntariamente imaginamos passo a passo. Eles se aproximavam de sua última noite. Mas é justamente na reconstrução desses passos que se esconde a chave para a compreensão. Vamos tentar imaginar aquela noite fatídica, como a veem os pesquisadores contemporâneos. Os excursionistas montam a barraca na encosta sem suspeitar que uma camada solta de neve está prestes a deslizar morro abaixo. Durante a noite, a neve começa a deslizar e pressiona o abrigo. As pessoas acordam em pânico. Eles percebem que a barraca pode desabar e enterrá-los a todos. Apressados, cortam o tecido e correm para fora. Mas o frio e a tempestade os impedem de voltar. Eles tentam encontrar salvação na floresta, alguns acendem uma fogueira, outros tentam se abrigar em um buraco feito de galhos. Mas o frio é implacável. Alguém tenta voltar para a barraca e morre no caminho. Alguém sofre ferimentos graves caindo da encosta ou ficando sob o peso da neve. O destino deles se torna selado, embora cada um lute até o fim. Essa reconstrução parece lógica, mas nela falta algo. Algo fundamental, a resposta para a pergunta de por que exatamente essa tragédia deixou tanto mistério ao seu redor. O Passo de Dyatlov tornou-se um símbolo da impotência humana diante da natureza e do mistério. Cada novo pesquisador, jornalista ou entusiasta encontrava nessa história algo próprio. Alguns viam misticismo, outros experimentos militares, outros ainda erros dos próprios excursionistas, mas ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. Hoje, o Passo se tornou um local de peregrinação. Turistas vêm aqui para percorrer a última rota do grupo. Aqui são erguidos monumentos, gravados filmes e escritos livros. O mistério persiste porque não pode ser reduzido a uma única fórmula seca. E mesmo as novas evidências científicas não eliminaram esse enigma, apenas o tornaram ainda mais controverso. Afinal, a avalanche pode explicar muita coisa, mas não tudo. E é justamente essa falta de respostas que faz as pessoas voltarem repetidas vezes à tragédia. O Passo de Dyatlov. Esta é uma história não apenas sobre a morte de 9 excursionistas. É um lembrete de que o ser humano sempre buscará respostas para perguntas que a própria natureza prefere manter em segredo.